ando devagar, porque já tive pressa e levo este sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe eu só levo a certeza que muito pouco eu sei, que nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, e é preciso chuva para florir. Vão chegando, pessoal, bom dia! A live de hoje sobre Jane Rodari, com o patrocínio da Lei Aldir Blanc e apoio da Secretaria de Cultura de Passo Fundo, Gabriela Sturmer, Guta Pantalhão, Lu Vasconcelos, Rodrigo, Maria Luísa Pulha, bom dia! Ando devagar, porque já tive pressa e levo este sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe eu só levo a certeza que muito pouco eu sei, que nada sei. Roberta Leal, lá de Sertão Santana, Caleidoscópio Literário, Cíntia Correia, Luciano Ipoleto, bem-vinda. Cada um de nós compõe a sua história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, e é preciso chuva para florir. Bruna Santini, bom dia! Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, no outro vai embora. Bom dia, Marialda! Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou levando os dias, pela longa estrada eu sou, estrada eu vou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, e é preciso chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Cada um de nós compõe a sua história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Bom dia, professores, bom dia, pais, bom dia, escritores. Hoje nós estamos na terceira live, desse projeto financiado pela Lei Aldir Blanc. Eu estou recebendo
para fazer esse trabalho. Claro que eu faço sempre com muito amor, com muito carinho, com muito afeto. Quem me conhece, né, desses 14 anos de carreira como escritor, como editor, né, como professor, sabe que eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu sou funcionário do Tribunal do Trabalho, mas adoro. E essas lives, então, são financiadas pela Lei Aldir Blanc. É muito importante essas leis de financiamento à cultura. E com o apoio, patrocínio aqui da Secretaria de Cultura de Passo Fundo. Muitos municípios não conseguiram esses recursos da Lei Aldir Blanc, foi uma lei aprovada pelo Congresso Nacional, né? Porque não estavam estruturados, que não se organizaram para receber, porque havia alguns requisitos, como ter um conselho de cultura no seu município. Se não tem, você faça com que seu município se organize para ter um conselho de cultura e ter um projeto de cultura, entre outras coisas, claro, mas isso é fundamental, que o município tenha um conselho de cultura e um projeto de cultura. E a Secretaria de Cultura de Passo Fundo há muito tempo tem e se organizou para ter esse conselho de cultura e ter esse projeto de cultura para poder receber e participar também dessas verbas que são nacionais. Vamos lembrar que, na verdade, a União, né, o governo federal, nada faz do que devolver aos municípios a arrecadação. A União não arrecada, né? Quem arrecada são os municípios. As cidades, esse dinheiro vai tudo para lá e depois vai para os ministérios e é redistribuído pelo Fundo de Participação dos Municípios. Bem, então hoje, meus caros, nessa live sobre Gianni Rodari, nós vamos tratar das fábulas ao contrário, da salada de fábulas e das cartas de Prop. Eu não sei se vocês já viram que eu postei tanto no Instagram quanto no Facebook, tem uma postagem anterior que tem as cartas de Prop. São 20 palavrinhas. Bom dia, Paulo Belmino. Bom dia, Elaine Benevides. Então, se você não imprimiu, pode dar uma saidinha da live ou anota essas 20 cartas, ou depois, no intervalo, você vê essas 20 cartas de Prop, tá? Depois, no momento certo, a gente vai falar mais sobre isso. Então, a nossa live é sobre Gianni Rodari, esse escritor italiano, em razão do centenário do nascimento, que foi em 1900. Ele nasceu em 1920, né? Então, em 2020 fez 100 anos. É o maior escritor italiano para infância e para juventude. Ganhou o prêmio Christian Andersen em 1970. 1970 ele ganhou o prêmio Christian Andersen e criou a Gramática da Fantasia, que é um livro com todas as técnicas criativas hoje usado por escritores, por professores no mundo todo. Aqui ele traz regras, técnicas, né, para quem está nos acompanhando, e a gente está trabalhando algumas técnicas. Como o pessoal sempre pergunta onde que está, né, quem tem o livro, então hoje nós vamos trabalhar as fábulas ao contrário, que é o capítulo 18, está na página 55, Saladas de Fábulas 58, junto com Fábulas Copiadas, que está dentro da Salada de Fábulas, que é a página 60 e o capítulo 20, e 22 as cartas de Prop, tá? Então, se você quiser acompanhar, pode acompanhar então ali o capítulo 18, o capítulo 20, o capítulo 21 e o capítulo 22, da página 51 até a página 64. Tá? Falando um pouquinho dos livros. Quem ganhou o livro na semana passada, nós já encaminhei ontem para o correio, deve demorar uns 5 dias úteis, que a gente manda pela porte módico, tá, pessoal, que é para livro, porque sai mais barato para livro, se não sai o preço do livro, né? Se eu mandar por SEDEX, sai o preço do livro, então não tem como. Por isso demora um pouquinho. Paula Belmino, como consigo o livro? Praticamente é só em sebos, Paula Belmino, esse livro da Gramática da Fantasia. Você vai ter que procurar ali na internet, na estante virtual, não é para fazer propaganda, mas é onde tem, né? E alguns sebos na Amazon, alguns lugares. Às vezes, ou
É muito difícil achar em livraria, porque eu acho que esse livro não está mais em edição. O Gramática da Fantasia, tá? Eu sei que a editora 34 editou alguns livros e atualmente a Biruta é que está editando os livros. Por exemplo, um livro que eu recomendo muito também, se vocês não conseguirem o Gramática da Fantasia, é esse, ó, Fábulas por Telefone. Maravilhoso! Aqui ele usou todas as técnicas. Você vai ver como ele usa. É um pai que viaja e tem o tempo de uma ficha telefônica para contar uma história para a filha. Então são histórias bem curtas, 2 páginas, 1 página, um monte de histórias, e aqui ele usa várias técnicas que a gente falou. Tá? Super criativo esse livro. Outro livro que eu recomendo também, além dos livros infantis dele, mas essas coletâneas, eles trazem várias histórias e servem para você ver como se utilizam as técnicas. São essas Histórias para Brincar, tá? Que são várias histórias e cada uma tem 3 finais diferentes. Aliás, inspirado nesses 3 finais, eu vou sortear hoje o livro do Christian David, que eu editei, 3 finais de um jacaré, em que ele usa essa técnica de dar vários finais. 3 finais de um jacaré, então tem 3 finais. Hoje eu vou sortear para vocês. Kids Indoors, qual livro tu quer, Kids? É a Cris? Que está hoje pela Kids Indoors. Bem, pessoal, muita gente pediu livros para mim. Eu queria ganhar o livro e tal. Eu não tenho como dar livro para todo mundo, tá? Então eu inventei o seguinte, olha, tá? Inventei o seguinte. Vocês entram no site da Fisales Editora, www.physalis.editora, PHY Fisales, que é a frutinha da Fisales, tá? Vocês entram lá, escolhem o livro que vocês quiserem, tá? E na hora de pagar, vocês escolhem pagamento offline, tá? Pagamento offline. E aí qualquer livro, porque aí vocês vão fazer um depósito ou um Pix, qualquer livro que vocês escolheram, vocês vão pagar somente, sem custo de correio, sem nada, R$33. Qualquer livro, tá, pessoal? Qualquer livro. Então, tu entra no site da Fisales Editora, PHY, escolhe pagamento offline, você vai fazer uma transferência de R$33 de qualquer livro que você comprou, e aí lá vai ter o e-mail que você vai fazer o pagamento, tá? Comprova o pagamento. Você me avisa pelo e-mail, eu participei da live e eu comprei o livro, tá? Porque por esse pagamento offline, por depósito ou transferência, vocês podem comprar qualquer livro a R$33, tá? Então é a promoção especial para quem está participando das nossas lives. Entrar lá no site da editora. Propaganda, depois eu falo de novo. Mas tem que escolher o pagamento offline, porque se você for pagar por cartão ou pelo Mercado Pago, você vai ter que pagar o preço que está lá, tá? Então, se você escolher o pagamento offline, você paga R$33 para qualquer livro nosso, lá no nosso site, Fisales Editora. Bem, vamos trabalhar? Vamos trabalhar? Então, hoje a gente vai falar sobre fábulas ao contrário, essa técnica da fábulas ao contrário, da salada de fábulas e das cartas de prop. Ok? Tudo tranquilo? Vamos então primeiro para essa fábulas ao contrário. O que é essa fábula ao contrário? Bom, é nós pegarmos uma lenda, um conto de fadas e inverter os papéis principais daquela fábula. Isso é feito muito, nós vamos ver hoje. Hoje a gente vai ver como a Disney e a televisão, todos os criadores, né, de conteúdos, até as séries que vocês acompanham no Netflix, todo mundo copia as fábulas tradicionais. Todo mundo copia. Tá? Então, você vai ver
vários tipos de criação, até em novelas, que usam os recursos dos contos de fadas, tá? E essas fábulas, ao contrário, por exemplo, há pouco nós tivemos... agora foi a Jolina Jolim que fez. Como é que é o nome? A Malévola. A Malévola, né? Em que há, de alguma maneira, uma inversão do papel, né, da bruxa ali. Nós vamos descobrir que a bruxa era boa, né? E que a bruxa foi traída e por isso é que ela aconteceu aquela vingança que ela fez. Então a gente acaba tendo a bruxa com um papel bom, né, de princesa, como ela fosse a parte boa da história, embora depois ela vai ter um momento em que ela não é boa, mas a gente vai entender por que ela é má. Isso acontece muitas vezes, né? Essa inversão dos papéis. No conto do Shrek, vocês vão ver, por exemplo, que o príncipe, né, é o ogro, é o feio, né? E aquele príncipe que quer casar com a princesa, na verdade, ele é o feio. No caso, internamente, ele que é o vilão, né? Então, o vilão não é o ogro que vai assustar as pessoas e vai comer as pessoas, mas na história do Shrek vai ser o contrário. A gente vai ver mesmo que a história do Shrek, ela vai zombar dos contos de fadas, né? A princesa, ela não quer ser princesa, né? O sapo, que é o ogro, ele vai querer continuar a ser sapo e não ser príncipe. As princesas que aparecem ali, eu acho que é no Shrek 2 ou 3, são todas cheias de mania, são gente chata, são as personagens muito chatas. Há uma certa paródia desses contos de fadas. Então, como é que nós poderíamos criar com as crianças, vamos pensar que vocês são professores, essas fábulas ao contrário? Então, seria, por exemplo, na história de Chapeuzinho Vermelho e o Lobo, até existe o Lobo Bom, né? Uma história já escrita chamada O Lobo Bom. A Chapeuzinho Vermelho, essa personagem, vai ser a personagem ruim da história, e o lobo mau vai ser o personagem bom da história. Eu já estive na região da Serra, agora não me lembro o lugar, aonde que foi, que eu tive numa escola e que eu sugeri essa inversão, e aí uma criança criou uma história em que a Chapeuzinho Vermelho era uma menina muito má, muito ruim, tá? E que ela perseguia o lobo, né? Ali na Serra tem a reserva do Lobo Guará, em Canela, né? E as crianças estavam estudando e tinham conhecido a história que o Lobo Guará está em extinção. Bem-vinda, Elaine Maritza. Maria Beatriz Silva Costa, da Secretaria de Educação de Lagoa Nova. Vanessa Hickman, da Biblioteca de Passo Fundo. Leon Nunes, meu caro amigo escritor daqui de Passo Fundo, que agora está lá em Camboriú. Andrélia Silveira, Maria de Fátima. Tânia Márcia Tomazeski, Cíntia Correia, já falou. Pessoal, se vocês quiserem ir colocando aí a sua cidade também. Tânia Márcia Tomazeski tem na Amazon o Gramática da Fantasia? Isso? Bem, vamos lá então. Pessoal, nós estamos falando das fábulas ao contrário. Então eu estava dizendo em que você pega os personagens das fábulas e inverte. A Elaine Maritza diz que tem um livro incrível da mexicana Marjolaine Leray, Uma Caperucita Roja. Né? Caperucita Roja seria Chapeuzinho Vermelho. Tá, pessoal? Então a gente está falando dessa capacidade de inverter o lobo. Roberta Barbosa Leal, conheço a história, a verdadeira história do lobo e os três porquinhos.
retrata essa inversão. Leitura para que te quero. Cláudia de Teresópolis, bem-vinda. É uma técnica muito legal de trabalhar com as crianças, então, de você inverter essa história, né? A Chapeuzinho Vermelho já tem muitos escritos, que é uma história bem clássica, mas a gente pode inverter também essas histórias, todas essas histórias, né? Todas essas histórias. Existe uma história, se eu não me engano, vocês me ajudam aí, quem me lembra, Paula Belmino, Secretaria de Educação de Lagoas, Salas de Leitura, Biblioteca Escolar, Mundo Ler entrou agora. Eu lembro de uma história, pessoal, dos Três Porquinhos, eu não lembro o nome do livro, em que, na verdade, era assim, ó, os três porquinhos estavam destruindo a floresta, tá? Estavam destruindo a floresta, os três porquinhos, e o lobo mau, então, vai tentar salvar a floresta desses três porquinhos. E os três porquinhos, como eram construtores, eles representavam um pouco a indústria da construção civil, que vai destruindo a floresta atlântica, vai destruindo a floresta para construir prédios, para construir cidades. E o lobo mau, então, ele aparece na história como o bom, né, que quer salvar a floresta. Então, vocês vê essa possibilidade da fábula ao contrário, de você inverter. Aqui, por exemplo, o pequeno polegar poderia ser assim: o pequeno polegar é uma criança que quer fugir de casa, quer deixar os pais, né? Vamos pensar que esses pais são idosos, né? A gente tem que cuidar também nessa inversão para a gente não ser moralista e nem ficar sendo muito pedagógico nessas histórias. São dois riscos básicos, claro que existem outros. Aqui a Marisa diz: essas histórias não são fábulas, são contos maravilhosos ou contos de fadas. Essa denominação fábulas ao contrário está no próprio livro no próprio livro do Gianni Rodari, por isso eu estou usando o nome de fábulas, né? Tem contos, tem um pessoal que chama de contos maravilhosos, contos de fadas, tá? Então eu peço desculpas aqui com relação à nomenclatura, né? Porque esse livro foi escrito em 1970 e ele retoma algumas questões anteriores, né? Como os estudos do Propp, e ainda em muitas línguas, em muitos livros aparece como fábulas, né, Elaine? Então, a Elaine aqui corrige e diz que nós chamamos de contos maravilhosos ou contos de fadas, tá? É bom a gente atualizar. Ontem o Caio me corrigiu na outra live com relação à questão dos erros, né? Que hoje a gente fala de inadequações. Eu procurei usar a nomenclatura que está no próprio livro do Gianni, mas sabemos que nós atualizamos isso hoje. Bem, então a Cinderela, por exemplo, podemos inventar uma história da Cinderela em que a Cinderela maltrata a madrasta, né? Faz com que a vida da madrasta seja um inferno, essa Cinderela, e ainda rouba os maridos das irmãs, já que a gente quer manter esse núcleo de que ali a disputa é pelo casamento, né? A gente vai ver como muitas dessas princesas querem casar. Hoje já seria bem diferente, né, Elaine e Marissa? Hoje já a gente tem até no Chile, existe um movimento de anti-princesas, em que se trabalha com as meninas dessa questão de não querer ser princesa e casar, né? Que elas devem ser alguém, que elas devem estudar e tudo. Então, hoje nós podemos tomar esses contos clássicos com essa estrutura e inverter, né? O papel desses personagens. Vamos ver, por exemplo, a história da Branca de Neve. Como é que nós poderíamos inverter essa história, essa fábula maravilhosa, esse conto maravilhoso, né? Como é que nós poderíamos fazer ao contrário? Uma sugestão seria, por exemplo, que a Branca de Neve, ela foge, ela é uma menina muito mimada, ela foge de casa, ela vai para a floresta, ela encontra 7 gigantes, ao invés de 7 anões, e eles viram
assaltantes. Olha que coisa, né? Poxa, vamos transformar os anões, que são trabalhadores e que cantam, em assaltantes, né? Bem, pessoal, hoje a gente se questiona muito desses estereótipos. E algumas dessas histórias maravilhosas têm muitos estereótipos, né? Tem muitos estereótipos. Por exemplo, a princesa sempre quer casar, né? Ali os anõezinhos são trabalhadores, né? Como são maravilhosos e trabalhadores esses anõezinhos. Eles vivem sempre trabalhando e cantando. Olha que coisa linda, né? Esses anõezinhos trabalhadores. A gente fica encantado com eles, né? Que boazinhas que são as princesas. Então, aqui tem essa possibilidade da gente inverter. Uma outra questão que aparece aqui nos contos de fadas, ou das fábulas ao contrário, muitas vezes aparece as crianças no final da conversa, de você contar, né? A criança diz assim, e depois, professora, o que aconteceu depois? Bem-vinda, Alcileide, bem-vinda, minha chefe! Raquel, estamos falando de contos de fadas aqui hoje, né? Nessa live. Falando, depois eu vou trabalhar, tá? Eu sou funcionário do Tribunal do Trabalho. De tarde eu vou trabalhar, tá? A minha diretora aqui está, chefe do posto, Raquel, querida leitora, adora música, né? E adora comida como eu. E uma grande parceira, né? Uma grande feminista também, né? Uma mulher independente, criou seu filho. Então são essas princesas de hoje. Essas princesas nós estamos falando não são mais as princesas dos contos de fadas. São mulheres que eu, por exemplo, não sou o chefe, né? Já fui chefe, mas ali a minha chefe é a minha mulher, é a Raquel, né? A Raquel, e que por acaso vem administrando muito bem. Então as mulheres estão em outro espaço hoje. E nos contos de fadas nós podemos inverter essa questão. A Maria Luísa, ela tem um conto no livro que outro dia eu sorteei, que é Histórias de Não Era Uma Vez, em que a Cinderela não quer casar, porque ela acha que é absurdo uma mulher casar só porque o homem traz o sapato e serve. Vocês estão vendo que coisa? Né? Trouxe o sapato, serviu, vou casar com ele. É assim? Né? Precisa casar só por causa disso? Paulo Belmino, deixa o poema então aí para nós. Vanessa Hickman, fábula é um termo italiano para conto, assim como tem a grande obra Fábulas Italianas de Ítalo Calvino. Muito bem, obrigado pela sua colaboração, Vanessa Hickman. Então aí nós temos essas fábulas ao contrário, essa técnica da fábula ao contrário. Bem, para quem ainda não viu as cartas de Prop, quiser dar uma olhadinha, tá? Nas cartas de Prop. Eu vou fazer um pequeno intervalo aqui. Intervalo aqui em termos, né? Intervalo aqui em termos. Para que eu leia uma história do Gianni Rodari, até para que vocês conheçam, né? Enquanto isso, quem não viu ainda as cartas de Prop ali, pode dar uma saidinha e ver as fases da carta de Prop. E eu vou introduzir um pouquinho, falando aquilo que nós falamos na aula passada, que era errando as histórias, né? Ou aqui a salada de fábulas, que é o tema seguinte, como o Gianni Rodari criou uma história com essa mistura, né? Que nós vamos entrar logo na salada de contos de fadas, ou de contos, quando a gente mistura os contos, que está nesse livro Fábulas por Telefone, e está na página 203. Enquanto isso, também, preparando próximo tema, pessoal, escrevam personagens de contos de fadas em papeizinhos, façam como eu, assim, ó. Coloquem vários nomes, os nomes que vocês lembrando, Branca de Neve, Cinderela, Bruxa, vão botando numa xícara, tá?
E como essa live ela visa também aqui para Passo Fundo, e, e eu tentei colocar alguns personagens do folclore gaúcho e aqui de Passo Fundo, tá? Nessas fábulas dessa próxima tarefa nossa, que é misturar as fábulas. Ou a salada de fábula, que é assim, ou de contos de fadas, que é como o Gianni Rodari se refere. Eu coloquei espaços aqui da cidade de Passo Fundo ou do Rio Grande do Sul, tá? Então, numa segunda xícara, numa segunda caneca ou no segundo montinho, você bota espaços da sua cidade ou do seu estado onde essa história pode acontecer, tá? Então, aqui eu coloquei aqui de Passo Fundo, o Banhado da Vergueiro, a Praça da Universidade, a Roselândia, que é um parque onde tem um parque gaúcho, né? O cemitério, enfim, você vê os espaços também da cidade, e aí você também faz uma interação com outros temas, interdisciplinaridade, né? Ou você está estudando sobre o Guaíba em Porto Alegre, então coloque, veja os espaços da sua cidade que são importantes, ou do seu estado, ou do Brasil, que você queira, ou do mundo, e aí você bota esse como cenário dessas histórias no nosso ponto seguinte. Então, esse intervalo aí é para você ver as cartas de prop, se você ainda não tem. Vamos pegar conforme Gianni Rodari, que são 20. E prepare a próxima tarefa. Nome de personagens, vários aqui, numa xícara, num pote ou num montinho. Personagens de contos de fadas, lendas brasileiras, lendas gaúchas, que você quiser. E numa outra xícara, então, cenários para a história acontecer. Depois nós vamos fazer esse exercício aqui. Cenários da sua cidade, do seu estado, ou o que for. Vamos lá, então, para Errando as Histórias, do Gianni Rodari. (203). Essa história foi aquela história que eu contei, pessoal, na semana passada. Eu não li todo esse livro ainda, né? Não vi que essa história da Errando as Histórias era do Chapeuzinho Vermelho, né? Que foi publicado pela Biruta com o nome de Uma História Atrapalhada. Deixa eu pegar uma outra história aqui. Vou pegar um mito, né? Que é do rei Midas. Vamos lá. O rei Midas, que é um mito grego, né? Um mito daquele rei que transformava tudo em ouro. Essa história, então, está na página 113. O rei Midas era um grande esbanjador. Todas as noites dava festas e bailes, até que ficou sem um centavo. Foi procurar o mago Apolo, contou a ele os seus problemas, e Apolo lançou-lhe o seguinte encantamento: tudo aquilo que suas mãos tocarem deverá transformar-se em ouro. O rei Midas deu um pulo de alegria e voltou correndo para o seu carro, mas assim que tocou a maçaneta da porta, o carro tornou-se todo de ouro. Rodas de ouro, vidros de ouro, motor de ouro. Até a gasolina virou ouro, e por isso o carro não andava mais, e foi preciso chamar uma carroça de bois para transportá-lo. Assim que chegou em casa, o rei Midas se pôs a percorrer todas as salas, tocando tudo o que podia, mesas, armários, cadeiras, e tudo se tornava de ouro. Então ele ficou com sede e pediu que lhe trouxessem um copo d'água, mas o copo se tornou de ouro, e também a água. E para beber, ele teve de pedir a seu empregado que lhe desse água com uma colher. Chegou a hora de comer, o rei tocava o garfo e ele se tornava de ouro. Todos os convidados batiam palmas e diziam: Majestade, toque os botões do meu paletó, toque esse guarda-chuva. O rei Midas atendia aos pedidos deles. No entanto, quando o rei pegou o pão para comer, também o pão se tornou de ouro, e para matar a fome, o rei teve de pedir à rainha que lhe desse comida na boca.
Os convidados escondiam-se embaixo da mesa, rindo. Com raiva, o rei Midas agarrou um convidado e transformou o nariz dele em ouro, e ele não pôde mais respirar. Chegou a hora de ir para a cama, e o rei Midas, sem querer, tocou o travesseiro, tocou os lençóis e o colchão, que se tornaram de ouro maciço e ficaram duros demais. Então o rei foi obrigado a passar a noite numa poltrona, com os braços levantados para não tocar em nada, e na manhã seguinte estava morto de cansaço. Foi correndo procurar o mago Apolo para pedir que ele desfizesse o encantamento, e Apolo atendeu a seu pedido. Está bem, disse o mago, mas tenha muito cuidado, porque para desfazer o encantamento são necessárias 7 horas e 7 minutos exatos, e nesse tempo tudo que você tocar vai se transformar em estrume de vaca, em cocô de vaca. Olha que legal essa história, né? Vocês estão vendo, desculpe eu interromper aqui o comentário, em que é um conto ao contrário, em que um poder, né, em que um dom se transforma numa maldição, né? Isso também é uma coisa que se pode fazer para as crianças. Pegar uma história em que o personagem tem um dom, tem um poder, e esse poder se transforma numa maldição. O rei Midas foi embora bem mais tranquilo e ficou olhando o relógio com muita atenção para não tocar em nada antes que tivesse passado 7 horas e 7 minutos. Infelizmente, o seu relógio estava adiantado 1 minuto a cada hora. Quando contou 7 horas e 7 minutos, o rei Midas abriu o carro e subiu nele, mas logo se viu sentado num monte de estrume de vaca, porque ainda faltavam 7 minutos para o fim do encantamento. Olha por que o Gianni Rodari é esse grande autor, né? Como é que ele consegue pegar uma história comum e transforma numa história nova, diferente e que faz a gente pensar muito. A Paula Belmino, pessoal, deixa que é escritora, poeta também, deixa uma história ali, né, do lobo. Deixa eu ver mais aqui no Instagram. Roberta Leal, sai dessas lives cheias de inspiração. Obrigado, pessoal. Oferece bombom, que aí as crianças ali o bom, Paulo Belmino. Vamos ver quem mais manda ler. Alguém fez comentários aqui. Cláudia Rigoni, de Anta Gorda. Bem-vinda, bem-vinda, bem-vinda. Bem, pessoal, passamos então as fábulas ao contrário. Vocês já viram como nós podemos trabalhar com as crianças trocando os papéis, né? A bruxa passa a ser boa, aquele personagem que é o vilão passa a ser o protagonista e o bom, né? Nessa dualidade que os contos trazem de bem e mal. A vida não é bem assim, né? Às vezes a gente é um pouco bruxo, às vezes a gente é um pouco ogro, às vezes a gente é um pouco mal. Ninguém é sempre fada, ninguém é sempre bruxa. A gente está sempre se envolvendo. Então, trocando os papéis, essa seria a inversão das fábulas. Eu estou usando fábula aqui porque eu li tanto o Gianni ali, ele fala os contos fantásticos, ou os contos, ou as lendas, né? Ou aqui vocês viram como nesse conto do rei Midas, o Gianni pegou um poder e transformou numa maldição, né? O poder de transformar tudo em ouro se transformou numa maldição. Bem, vamos passar para a técnica número 2, que é salada de fábulas. Salada de fábulas, ok? Então, a salada de fábulas é você criar uma história misturando personagens dos mais variados. Eu tenho um livro aqui que é Fadas no Divã. Aliás, é um livro que eu recomendo, assim como A Casa Imaginária. São 2 livros para quem quer se aprofundar nos contos de fadas, no papel dos contos de fadas na escola, com as crianças, na infância. Tem literatura, né, para isso. Gostosuras, bobices, né? O nome completo agora me enrolei aqui também esse
esse livro, Literatura Infantil, Gostosuras e Bobices, da Fania Abramovic. Literatura Infantil, Gostosura e Bobices, da Fania Abramovic. Vocês vão ver como ela trabalha muitas dessas questões. Com certeza, ela era uma grande estudiosa do Gianni Rodari. Então, na salada de fábula, nós vamos misturar esses personagens, um personagem aqui, outro personagem lá, para criar uma história nova. Como a minha live, ela na proposta, eu quis propor usar as histórias do Rio Grande do Sul, as histórias nossas, baseadas em Rodari, então eu me propus a sugerir que, como é aqui para Passo Fundo, teria que ter uma ligação nesse projeto com Passo Fundo, eu coloquei alguns personagens aqui das nossas lendas aqui da cidade, das lendas gaúchas e algumas das lendas brasileiras, personagens, mas vocês podem usar isso, pessoal, usando as lendas que vocês quiserem, né? Sempre dá um pouco importância para aquelas lendas que nós conhecemos, do folclore brasileiro, dos contos populares brasileiros, dos contos populares da sua cidade, usar os espaços que existem na sua cidade como espaços de cenário das narrativas. Tá? Deixa eu ler o que a Elaine Maritza colocou aqui. É interessante a gente se dar conta da bagagem de leitura do Rodari e do quanto isso faz diferença na sua produção. Exatamente, né, Elaine? Várias vezes a gente conversa, a Elaine, aqui os originais da Fisales, eu tenho esse segredo aqui, né, Elaine? Passam pela Elaine, né? Inclusive, eu posso dizer aqui, porque muita gente, existe um certo glamour de quem é escritor, de que nasce com dom, né? Eu vou dizer para vocês assim, ó, o ano passado, o ano retrasado, eu não publiquei nenhum livro porque a Elaine não deixou. E com razão. Tá? Então, até os meus livros, a gente que tem, eu e minha esposa são proprietários da Fisales, passam por um leitor crítico. Eu tive a graça, né, de a Elaine ser minha primeira leitora crítica, ela sabe disso, eu sempre falo disso. E a Elaine rejeitou um texto meu, e em seguida ela me diz: tá muito ruim, vai reescrever de novo, isso não dá, muda aqui, muda lá. E é muito importante esse papel, eu vou dizer para vocês que querem escrever profissionalmente, de ter leitores críticos, pessoas que vocês confiam, mas que não têm pena de vocês, né? E façam vocês escreverem bem. Porque quando a gente escreve uma história como escritor, nós estamos muito envolvidos na história. E às vezes, nesse envolvimento da história, nós passamos preconceitos que nós nem sabemos. Eu vou contar uma história do livro que eu mostrei para vocês, que eu sorteei ontem, que a Elaine vai lembrar, quando a Elaine fez a leitura do livro O Anjo Destrambelhado, esse livro aqui. Pessoal, vocês não têm ideia de uma grande falha que eu, como escritor, estava colocando na história, e que eu não tinha me dado conta, e a Elaine se deu conta. Aqui tem o príncipe e a princesa, né, que saem do conto de fadas. Tem um momento, uma cena em que eles se ocupam. Eu achei lindo isso, né? Eles criam borboletas, né, durante o dia. E eu achei tão bonito aquilo. Eu disse, eu tenho que botar isso na história. A escritora é meio assim, né? Tem que ter alguém que diga, tira isso não é legal. E eu, assim, né, cheio de alegria, eu disse, mas que coisa linda se eu botar o príncipe e a princesa na história, criando borboletas. Até aí estava bem, né? Criando borboletas, mas vai ficar tão bonita essa história, as profs vão adorar, as crianças vão adorar. O príncipe e a princesa aqui dessa história, eles criam borboletas, passa o tempo enquanto o presente que vai fazer eles felizes não chega. Eles criam borboletas, professoras, olha que bonito, olha. Eles criam borboletas e quando as borboletinhas nascem, eles, na minha primeira história, não tá no livro, tá? Porque a Elaine me chamou a atenção. As borboletinhas, as mais bonitas, eles transformam elas em fadinhas dos livros para criança. Não é coisa linda isso?
que o príncipe e a princesa pegam as borboletas, olham as mais bonitas e fazem elas serem borboletinhas, as borboletinhas vão ser fadinhas. Olha, esse diminutivo é horrível nos livros para criança, tá? Eu tô exagerando aqui. Fadinhas nos livrinhos, pradas, historinhas para as crianças. Que lindo, né? Vocês viram um grande preconceito que tem nessa parte que, graças a Deus, graças à leitura da Elaine, eu não coloquei? Olha, o príncipe e a princesa pegam as borboletas, escolhem as mais bonitas e elas se transformam em fadas. Que bom, né? Quem é bonito se dá bem. É isso que eu estou dizendo para as crianças. Quem é bonito vira fada e quem é feio vira bruxa. E quem não nasce bem, bonito, segundo os padrões, coitado dele, né? Então, nós como educadores de crianças, nós temos que ter cuidado para a gente não passar essas ideias prontas, preconceituosas para as crianças. E tinha uma outra coisa nesse livro também que a Elaine apontou, e eu falo, né? Porque eu também aprendi, pessoal, fui aprendendo, né? Fui aprendendo a escrever porque eu comecei gostando, né? Só as mais bonitas, Cíntia Correia, as mais bonitas iam virar fadas, as outras não. As outras iam virar mariposa, bruxa. Vê como a gente erra? E aí eu mudei essa parte, depois vocês vão ler. Eu também tinha uma parte nesse livro em que eu dizia que Deus, eu tentei reproduzir na minha história a cena de Deus no paraíso, que Deus aparece no paraíso para falar com o casal, né? Então ali no meu livro tem uma cena em que eles estão no jardim e eles ouvem os passos de Deus, assim, para quem tem essa memória dessa história, que é uma fábula também, né? É um conto maravilhoso, né? Obviamente que é uma alegoria, né? E aí Deus fala e fala com o príncipe e a princesa, e Deus não ouvia direito. O príncipe e a princesa tinham que repetir porque ele era muito velhinho, porque velho é surdo, entendeu? Então eu escrevi na história que Deus era velho e era surdo e ele era atrapalhado e ele não ouvia e não entendia o príncipe e a princesa. Então vocês veem como a gente pode, numa história, um escritor sem prática, um escritor que não dá seu texto para outras pessoas lerem, sem querer transformar em preconceito, tá? Então isso nós temos que... Mas nosso tempo está indo! Vamos para a salada de fábulas. Vocês já estão com os copos, com os personagens. Eu já estou aqui com vários personagens, o meu copo, para misturar esses personagens numa história nova, né? Essa salada de histórias, ou salada de contos, ou salada de contos de fadas, ou salada de contos fantásticos. O que vocês... Umas saladas, vamos lá, né? E aqui, pessoal, eu coloquei alguns cenários para essa história. Eu vou pedir desculpa para quem não é de Passo Fundo, porque pode ser que os personagens que apareçam os cenários sejam de Passo Fundo. Depois vocês podem... Eu vou abrir aqui para vocês colocarem comentários da criação de vocês. Então... porque é meu programa, né? Eu disse que ia pegar histórias gaúchas de Passo Fundo. Vamos pegar aqui 2 personagens. Vamos misturar bem. Dessa nossa salada de contos, de histórias. 2 personagens. Vou pegar aqui. Um tinha caído, eu tirei ele. Não quero mais. 2 personagens. A Mãe Preta. A lenda da Mãe Preta aqui, pessoal, ela é uma lenda de uma mãe, que era uma escrava, chamada Mariana. O filho abandona ela chora muito, e é uma lenda aqui de Passo Fundo, tá? Aparece o menino Jesus e ela diz que ela quer morrer para ficar com o filho, porque ela acredita que o filho tenha morrido. E aí Jesus diz para ela que ela pode fazer um pedido. Ela pede que as lágrimas dela se transformem numa fonte. E existe aqui em Passo Fundo a fonte da Mãe Preta, chafariz da Mãe Preta, fica ali na esquina da 10 de abril com a Uruguai, tá? É uma lenda aqui de Passo Fundo, que na verdade tem um historiador que diz que essa lenda foi transformada de uma lenda indígena, mas essa é a Mãe Preta, tá? E aí nasce essa fonte das lágrimas da Mãe Preta, e as pessoas que tomam dessa água aqui em Passo Fundo sempre voltam para Passo Fundo.
A ironia, até eu escrevo nos 150 Fatos de Passo Fundo, eu escrevo sobre essa lenda. A ironia é que do lado dessa fonte, tá? Tá escrito assim: água imprópria para consumo humano. Olha que coincidência, pessoal. Do lado da Mãe Preta, que tem essa lenda que diz que quem bebe dessa água de Passo Fundo volta sempre para Passo Fundo. Tem uma placa da prefeitura dizendo que a água é imprópria para consumo humano. Então, se você vier para Passo Fundo como eu, né, eu não tomei da água, né, mas fiquei em Passo Fundo, porque eu morava bem perto ali na 10 de abril. Você vai pegar a água, ferver a água ou botar que boa na água, cloro, e depois você toma um golinho para ficar aqui em Passo Fundo. Vou dizer que é maravilhoso. Então, aqui eu peguei a mãe Preta é um personagem e a Rapunzel, tá? Então, nessa minha história que eu estaria criando com as crianças, eu teria dois personagens que se misturam, que é a lenda da Mãe Preta com a Rapunzel, e o lugar onde que vai acontecer essa história. Vamos pegar aqui. Qual é que seria o cenário? O gasômetro. Olha só aqui. Me ajudem aqui a criar uma história, então. Já nem aconteceu em Passo Fundo. Aconteceu lá em Porto Alegre. Deixa eu pegar um... Eu vou trocar aqui, pessoal, porque misturou aqui com Porto Alegre. Eu peguei do Rio Grande do Sul. Ou deixo? Será que deixo? Deixo, senão vou provocar a imaginação de vocês. Vou desafiar quem é de Passo Fundo agora, para criar uma história em que a Rapunzel se encontra com a Mãe Preta, tá? Na usina do gasômetro em Porto Alegre. Ou quem é gaúcho, já sabe aqui? Alguém vai me ajudar nessa história? Nessa mistura de histórias? Mãe Preta e Rapunzel são os personagens e o cenário é a usina do gasômetro. Enquanto vocês pensam, eu vou inventar uma história, tá? Eu estou inventando aqui. A minha história seria a seguinte: ó, a Mãe Preta está chorando muito porque perdeu o filho, né? E aparece a Rapunzel e vai dizer que o filho subiu na chaminé da usina do gasômetro e não consegue descer. E aí, então, a Rapunzel se oferece os seus cabelos para fazer uma corda, tá? Para que o menino, o filho da Mãe Preta que está lá na ponta do chaminé da usina do gasômetro, desça, tá? Desça. E ele desce pelos cabelos da Rapunzel. O filho da Mãe Preta vai casar com a Rapunzel, porque aí a Rapunzel se apaixona por ele, certo? E vão fazer uma festa. Todo mundo tem que terminar com festa, né? Vai terminar com festa. Mas depois a Rapunzel vai morar junto com a Mãe Preta também. E a Mãe Preta, ela era de Umbanda, fazia de Umbanda, e a Rapunzel não gostava. Ela vai para uma igreja em que dizem que de Umbanda são do demônio, e aí a Rapunzel vai expulsar a Mãe Preta de casa porque ela é da Umbanda, né? E não pode morar junto com a Rapunzel, que é muito santa. Inventei aqui a história. Alguém criou uma outra história? A Rapunzel está no alto do chaminé. Alguém inventou uma outra história? Pessoal, aqui assim, ó, essas histórias cabem um monte de correções, né? Leitura para te quero. O nome do livro é qual? O livro do Gianni Rodari é Fábulas por Telefone. Fábulas por Telefone. Mundo Ler, não deu para anotar o que, Mundo Ler? O nome é A Mãe Preta, Rapunzel e Oficina do Gasômetro.
Vocês podem fazer isso num outro momento. Vamos lá, pessoal, que nós temos muita coisa hoje, eu não vou conseguir, tá? Vamos pegar mais 2 personagens aqui para criar a história, gente. 2 personagens. É a Cuca, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas ela é uma personagem do folclore brasileiro, ou do folclore português, porque muitos dos personagens que nós temos aqui vieram personagem brasileiro. E a Elsa de Frozen, tá? Tô pegando aqui... Tô sendo bem sem preconceito contra qualquer coisa história da Disney, tá? Próxima história, já leio aí quem que escreveu. A Cíntia Correia, já leio tua história, tá, Cíntia? Nessa história que nós vamos inventar agora a Elsa de Frozen, a Cuca, do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E onde que essa história vai acontecer? No bosque. Aqui em Passo Fundo nós temos o Bosque Lucas Araújo, que é uma área de mato e de reserva. Agora é reserva, né? Mas começou com construções. O Bosque Lucas Araújo, tá? Na sua cidade você pode escolher um mato que tem lá. Por exemplo, quem é de Porto Alegre pode ser o Parque da Redenção, por exemplo, tá? E você que é da sua cidade, escolha um lugar. Aqui eu escolhi, pessoal, a Elsa de Frozen, a Cuca, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, e um bosque que tem aí na sua cidade, tá? Então, a próxima história vai misturar Elsa de Frozen, a Cuca do Sítio do Pica-Pau Amarelo, e um bosque, um lugar assustador, ou que crie medo na sua cidade, um parque, alguma coisa, tá? Vai criando a história enquanto eu leio a história da Cíntia Correia, aqui da tarefa anterior. Cíntia Correia. Rapunzel fugiu do castelo e chegou no gasômetro. E encontrou a mãe preta chorando porque perdeu o filho. Então Rapunzel decide ajudar a mãe preta a encontrar seu filho. Elas procuram por muitos meses, mas não acham ele. Então Rapunzel se oferece para viver com a mãe preta. Ela quer uma mãe. Olha que legal, Cíntia. Você pegou uma característica que está na história original da Rapunzel, não é a madrasta, tá? É a mãe que, por um desejo dela, troca pelo rabanete, né? O raponcho, em italiano. E aí vem a Rapunzel, né? Que vai nascer com cara de rabanete. Por isso vem essa história de que, se não realizar um desejo de grávida, a criança nasce com a cara do negócio. Isso vem na história bem antiga. Rapunzel diz que foi a mãe, na verdade, que trocou ela pelo rabanete, não a madrasta. Só que depois, no conto original, né? Depois, para suavizar um pouquinho, disseram que é a madrasta. Que bom, a Cíntia Correia colocou ali a questão da mãe. Achei bem legal essa tua solução da mãe continuar com a sua dor, porque às vezes a dor da perda de um filho, eu sei bem o que é isso, a gente tem, né? Mas tu pode exercer a paternidade, a maternidade de outra maneira. Eu acho que ali tem uma história de adoção, Cíntia Correia. Criou uma história de adoção muito legal, gostei da tua ideia. Quem sabe tu desenvolve mais essa ideia, vira uma história legal ali, né? Bem, alguém já criou da Cuca, da Elsa, num bosque? Alguém já criou? Bom, fica aí, pessoal. Eu tenho que tocarmos hoje, porque as cartas de prop, eu vou só... Antes eu queria dizer para vocês uma coisa que eu anotei, que a gente pode pegar os contos, uma outra forma de você criar contos novos a partir de contos antigos, é você pegar a função, isso o Gianni... Vou falar rapidamente, depois vocês podem pesquisar sobre isso. Pegar as estruturas daquele conto e criar um conto novo. E que ele chama assim, ó, extrair fórmulas das fábulas. Ou extrair a fórmula daquele conto. Vamos pegar como eu posso extrair, por exemplo, do conto de Joãozinho e Maria. Joãozinho e Maria têm dois irmãos que se perdem no bosque. Aparece um vilão, que é a bruxa, recolhe eles, né? Pretende assá-los no forno, e eles usam a esperteza para
se escapar dessa bruxa. Então, eu posso pegar esses elementos essenciais dessa história e fazer uma história nova, por exemplo. Tá? Então, eu posso pegar dois irmãos, né, que se perdem, em vez de se perder na floresta, se perdem numa cidade ou se perdem num shopping, vamos colocar assim, né? Aparece alguém mal, por exemplo, aparece alguém, vou pensar a primeira coisa que vem aqui, né? Alguém que quer abusar dessas crianças, um pedófilo, sei lá, né? Usar aqui o que for. Ou alguém que quer botar essas crianças para trabalhar, vamos pegar isso, né? Que seria o antagonista ou o vilão. Recolhe eles para trabalhar numa fábrica de chinelo que tem ali. Pretende usá-los como o trabalho infantil, escravos, né? E as crianças, então, elas, com a esperteza, elas fogem ali. Sei lá, que elas, por exemplo, na história de Joãozinho e Maria, elas jogam a bruxa no caldeirão, né? Matam uma bruxa, isso é um elemento que está muito nas histórias, e se salvam, mas vamos dizer que as crianças, elas têm uma máquina lá que prende o couro do sapato, o material do sapato, e essas crianças, então, enganam esse dono, né, que levou elas para trabalhar, enganam ele, né, e ele acaba ficando preso dentro dessa máquina e elas conseguem fugir. Tá? Então, eu peguei a história do Joãozinho e Maria e criei uma história nova. Bem, eu não posso mais desenvolver esse tema, né? Você pode pegar, por exemplo, a Lenda da Mãe Preta, você tem a perda de um familiar, né? O luto, sofre muito, aparece alguém, uma fada, isso acontece muito nos contos de fadas, ali Jesus aparece e dá um desejo, ela realiza esse desejo, esse objeto mágico, e depois tem a conclusão da história, que ela vai ficar a fonte com tudo isso. Bem, falando dessas fórmulas da história, então nós vamos para o Prop, porque o Prop foi um etnólogo russo, um estudioso russo, e ele viu que todas as histórias tinham pelo menos 31 funções, 31 papéis, né? E esses papéis, normalmente, lembravam, segundo ele, segundo os estudos dele, os ritos de iniciação das tribos antigas, né? Então, alguns desses momentos principais, ele depois desenvolveu de 6, ele passou para 31. Esses 6 primeiros que ele descobriu é que todas esses contos fantásticos, essas histórias fantásticas, tinha uma separação de um membro da família, seria o primeiro, ir para a floresta ou um lugar mágico, aparece um mago ou uma bruxa, que seria o chefe da tribo lá no rito de iniciação, passa por provas difíceis ou mortais, retorna com um poder, com uma nova identidade, e no fim há uma festa, normalmente uma festa de casamento. Tá? Esses 6 momentos, o Prop transformou em 31. Então, se vocês forem procurar na internet, né, para desenvolver mais e conhecer mais, 31, vocês vão ter, então, essas 31 funções, tá? Funções dos contos de fadas, dos contos fantásticos, das fábulas antigas. O livro em que o Prop trata disso se chama Morfologia dos Contos de Fadas, do Vladimir, não é Vladimir, é Vlad, que nem o Conde Drácula, Vladimir. Prop, P-R-O, com 2 P's. Tá bem? Então, ele estudou muitos dos contos. E depois, alguém já deve ter ouvido da Jornada do Herói. Eu ia falar sobre a Jornada do Herói, hoje eu não tenho tempo. O Gianni Rodari, numa série de conferências que ele fez na cidade de Reggio Emília, para formar os bibliotecários, os professores, ele, junto com 3 pintores amigos, ele criou cartas, tá? Por isso que a gente fala de cartas de Prop. Então, o Gianni pegou as funções, as 31 funções
do Vladimir e transformou em cartas, em jogos de cartas. E os pintores pintaram um desenho dessas cartas. Então eu vou sugerir para vocês que peguem, quem não pegou pode ver nas postagens anteriores, e criem como eu criei. Só que, pessoal, eu como não posso sair para comprar cartolina, fazer desenho, tá? E eu não sou bom desenhista, eu fiz as minhas cartas, que são cartas de baralho com papel aqui, e só escrevi o nome, tá? Vocês podem fazer com as crianças essas 20 cartas, para elas fazerem, botar o nome, né? O nome da fase ali do conto, e elas fazerem o desenho, tá? Então, eu fiz aqui as minhas cartas, como se fosse um baralho, para poder jogar e brincar de criar histórias, tá? Essas 20 cartas de prop, na verdade, pessoal, vocês vão separar elas em 3 momentos, que são os momentos do conto, que é o seguinte: o primeiro momento vai até o ponto 4, tá? Eu não li as cartas de prop, né? Não li. Então, as cartas de prop, segundo Gianni Rodari, são os seguintes momentos, tá? A proibição. A proibição é o interdito. Por exemplo, essas cartas, pessoal, esses momentos não quer dizer que estejam em todos os contos, mas em algumas dessas estão normalmente nessa ordem. Hoje, não necessariamente nessa ordem. Então, vocês podem pegar essas cartas e brincar com as crianças. Mas, a princípio, seriam 3 momentos que todas as histórias têm, tá? Seria o momento da apresentação da história, que seria a proibição, a infração, a punição ou a culpa e a partida desse personagem para um outro lugar, certo? Então, até o número 4, proibição, infração, punição e partida, seria o primeiro momento, a apresentação da história. Eu peguei essas 4 cartas aqui e escrevi em verde, tá? E fiz um montinho. Eu tenho refluxo, tá? Então, às vezes, vocês vão ver. Fiz um montinho. O segundo momento, que é o nó da história ou desenvolvimento, vai do número 5, que é missão, encontro com o doador, 7, dons mágicos, 8, surge o antagonista, 9, poderes diabólicos do antagonista ou do vilão, 10, o duelo ou a luta, 11, a vitória do herói, e 12, a jornada de retorno para casa, para a vila ou para o povoado, tá? Esse momento se chama o nó da história ou desenvolvimento. Eu escrevi aqui em azul, né? Então, a carta 5, a carta 11, desculpa, até a carta 11 é o desenvolvimento. Então, vamos lá. Da carta 1 a 4 é a apresentação da história, tá? Do 5 a 11, o nó da história, o desenvolvimento. E da 12 a 20 é a finalização da história, né? O desfecho da história. Na 12, nós temos o retorno. Na 13, a chegada em casa ou no povoado. 14, aparece um falso herói que quer ficar com as conquistas do herói. Às 16, os danos causados ao herói são reparados. 17, o herói é reconhecido. O 18, o falso herói é desmascarado. 19, a punição do vilão ou do antagonista. E o 20 normalmente termina com casamento, com a festa, né? E foram felizes para sempre. Então, isso seria a estrutura desses contos fantásticos, tradicionais. Vocês vão ver, um dos exercícios é pegar alguma dessa história conhecida, e até filmes, muitos filmes, novelas, então, tem esses momentos, e você com as crianças identificar. Muitos têm todos os momentos, quando é mais complexo, um romance, uma história, um filme, pode ter todos, pode ter alguns,
Não precisa estar na ordem, mas normalmente tem. Um dos exercícios que o Gianni propõe é por grupos. Então eu pego, para mim trabalhar com as crianças, 2 ou 3 cartas da apresentação, aqui, tá? 1 ou 2 cartas do nó da história e 1 ou 2 cartas do desfecho, do encerramento da história, né? Que vai do 12 ao 20. Então, vocês vão separar aí do 1 ao 4, do 5 ao 11 e do 12 ao 20. Pessoal, vou pedir desculpa porque a gente não... é um tema bem complexo para ser trabalhado, mereceria uma live toda, né? Até se houver interesse, eu posso fazer um curso em que a gente desenvolver mais e fazer exercícios pelo Meet e tal, né? Daí não seria financiado pela Lei Aldir Blanc. Mas se alguém ficar interessado, tiver um grupo suficiente, a gente pode pensar de desenvolver isso de uma maneira melhor. Certo? Então, vamos lá. Mas, Pablo, o que é isso? Me dá algum exemplo. Eu vou passar rapidamente, o que seria essas cartas, o que elas trazem para a história, cada carta, e vou usando algumas histórias com exemplos em que foi usado essa carta ou essa função. Proibição. Por exemplo, a mãe dos cabritinhos, ela sai de casa e diz para que eles não abram a porta para estranhos. Tá? A mãe da Chapeuzinho Vermelho vai dizer que não é para ir para o bosque, nem falar com estranhos. Certo? Vocês vão ver que a mãe da Cinderela vai dizer que a madrasta Cinderela, que a Cinderela não pode ir ao baile. Então, existe uma proibição. Aí depois tem uma infração. O que acontece com a Chapeuzinho Vermelho? Ela acaba descumprindo aquela proibição. Ou seja, ela fala com estranhos, ela sai do caminho, ela vai para o bosque. O que acontece com os 7 cabritinhos? Eles abrem a porta para o estranho. Né? O que acontece com a Bela Adormecida? Qual é a proibição? Não use fuso. Não pode usar fuso. Tire os fusos da casa, fique longe dos fusos. Essa proibição. E o que vai ser a infração? Vai lá e usa o fuso. Né? Então, o personagem, ele descumpre a proibição. E aí vem o ponto seguinte. Descumprindo a proibição, vai ter a punição ou culpa, que é o terceiro. Né? Então, no caso, por exemplo, da Bela Adormecida, qual é a punição? Vai dormir um sono eterno. Essa é a punição. Vai ser punido por isso. Né? Vai ser punido. O que vai acontecer com a Chapeuzinho Vermelho? Vai ser devorada pelo lobo. Né? Você descumpriu, é tipo a história do paraíso. Descumpriu, tem a punição. Aí nós temos a partida do herói. Bom, sempre tem essa coisa de o herói partir da onde ele está para um outro lugar. Eu lembro da novela Tieta, lembram? Né? Em que tem essa partida do seu espaço conhecido para um outro lugar. Agora vocês estão vendo a novela Amor de Mãe? A Lourdes, né? Mata o marido, né? Essa seria a punição, digamos assim, a questão da proibição, não podia ter matado o marido, e aí ela é perseguida, né? E ela parte. Essa partida está em muitas histórias, né? No Harry Potter, por exemplo, ele parte para a escola de Hogwarts, né? A Chapeuzinho Vermelho parte para o bosque, a casa da vovozinha. Então, essa partida de sair do espaço conhecido para o espaço desconhecido está em muitas histórias. Muitas histórias têm essa partida. Missão. Bom, o herói, ele vai aparecer com uma missão. Ele vai ter um papel para desenvolver. Por exemplo, lá no Super-Homem, né, ele vai ter que salvar o mundo que vai ser destruído, né, pelo Luthor, né?
Então, o herói ele tem uma missão para ser cumprida, ele precisa fazer alguma coisa, né? Vocês vão ver, por exemplo, que a Moana, na história da Moana, ela precisa salvar o seu povo, que tudo está morrendo, eles estão morrendo de fome, então ela tem uma missão. E lembra na história da Moana tem a proibição, né, de não ir além dos recifes, e ela viola isso. Ela vai além dos recifes. Vai ter um encontro com o doador. O que é o encontro com o doador? Normalmente é alguém que aparece e dá um objeto mágico para ajudar esse personagem a resolver seus problemas, né? Então, eu lembro, por exemplo, na história da Moana, tem a avó dela que vai ser quem vai dar, né, objetos mágicos ali para ela, né? Vai ter aquele outro objeto que ela vai ter que colocar lá, né? A Mãe Terra vai dar para ela um objeto também. E ao mesmo tempo dons mágicos que o personagem vai receber. Isso acontece na história. Na história, por exemplo, da Branca de Neve tem a fada, né, que é o doador, que aparece para dar o dom, né? A fada, e o dom mágico é ela se transformar ali numa princesa. Surge o vilão. Surge o vilão, né, nas histórias. Então, você vai ver... vamos pegar aqui, na história Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, o vilão é o Lobo Mau, né, vai ser o vilão. Deixa eu ver uma outra história aqui mais conhecida que aparece o vilão. Na história da Elsa é incrível, pessoal, porque, claro, tem os vilões lá na história da Elsa, do Frozen, mas o vilão tá dentro dela mesma. Eu observei isso quando assisti o filme do Frozen, que a Elsa, ela é o personagem principal, né, e o vilão também, né? Ela é as duas coisas, mas os elementos estão ali. Ela é a personagem, né, a protagonista, mas ao mesmo tempo ela é a vilã, ela que vai fazer o dano, né? Mas tem outros vilões que aparecem ali, como aquele príncipe falso, né, aquele ministro que vem de fora. Então aparece um vilão ali. Na história, por exemplo, eu estava lembrando aqui do peixinho. A gente fica velho e perde a memória, né? Me ajudem aí depois, tá? Tem o pescador, né? Que vai pescar o peixinho lá na história do... Ai, meu Deus. Tá branco aqui nessas lives. Bom, vocês entenderam o que é o vilão, né? O vilão. Bem, aí esse vilão tem poderes, superpoderes, né? Nos filmes de Hollywood ali, nos filmes da Disney, o vilão sempre tem superpoderes, né? E ele vai usar os superpoderes para atacar o herói, né? Para o herói não realizar a missão que foi dada para ele. Ele não vai conseguir realizar aquela missão porque tem o vilão, né? Lá no Batman tem o Coringa, né? Com superpoderes, né? Então o Coringa não vai atrapalhar o Batman. Aí tem um duelo, né? Tomando aqui a história do Batman, tem o duelo entre o Coringa e o Batman. No Homem-Aranha também tem esse duelo, né? Onde mais vai aparecer esse duelo? No Peter Pan, o vilão ali é o Capitão Gancho, então vai haver o duelo entre o Peter Pan e o Capitão Gancho. Mas aí nós temos a carta 11, que é a vitória do herói. O herói vai vencer, né? O herói vai vencer. E vencendo o vilão na história, aí no João e o Pé de Feijão, por exemplo, o João vence os gigantes, né? Acaba vencendo os gigantes. Na história do Harry Potter também, né? Ele vai vencer o vilão. E aí ele retorna. Ele retorna para sua cidade ou para sua casa. A esse retorno, na Moana, por exemplo, né? Estou pegando aqui. Há bem esse retorno como vencedor, né? E ele chega no lugar, ele é recebido
E aquilo que ele fez, né, de ter feito, no caso da Moana, salvado o seu povo, alguém que é um falso herói vai aparecer na história para ficar com aquilo que a pessoa conseguiu fazer. Tá? Então, se ela conseguiu fazer uma coisa boa, aparece um outro que diz: não, fui eu que salvei o povo. Sou eu que salvei. Não foi ela. Vamos ver aqui algum exemplo mais nos filmes aqui que a gente tem isso, né? De aparecer. O Coringa, ele acha que ele é o bom, né? Ele quer ser o bom. Foi ele que está ajudando a cidade. É ele que está matando os bandidos, né? É ele que está. Nas histórias também aparece isso, né? Agora, falando da novela Amor de Mãe, aparece então essa personagem que é a da Adriana Esteves. Que é uma, minha hoje está muito complicado. Né? A Adriana Esteves, ela diz que é ela que está ajudando, né? Ela está ajudando a Lourdes a achar o filho, né? Não é, ela está fazendo de tudo para ajudar e tal. Então aparece esse falso herói. Para provar quem é o herói verdadeiro e qual não é o herói, tem provas difíceis. As pessoas, as cidades querem ver quem afinal de contas é o herói. Se é o herói o falso ou se é o verdadeiro. Então o herói verdadeiro vai passar por provas difíceis para ele ter que mostrar que ele é o herói verdadeiro, né? Na história da Cinderela, na história da Cinderela, qual é a prova ali, né? Vocês lembram que a Cinderela volta para casa, ela volta comum, né? Isso é uma coisa, o herói, o personagem principal, ele vai voltar em muitos contos sem ser reconhecido. E quem que vai dizer que estava no baile que dançou com o príncipe? As irmãs da Cinderela. Então, elas, nessa história da Cinderela, as irmãs são as falsas princesas, né? As falsas Cinderelas. E vai ter uma prova. Que prova é essa? A provinha do sapato. Então, o personagem principal vai passar pela prova do sapato para poder ser reconhecido como o verdadeiro herói da história. Então ele vai passar por alguma prova para poder ser reconhecido. Então, e aí, o ponto seguinte, que é o 16, são os danos são reparados, quer dizer, aquele herói que não era, ele é reconhecido como herói, né? Então, a Cinderela, ela vai ser recompensada por tudo que ela sofreu, casando com o príncipe. Eu estava me lembrando agora da novela, uma novela que está passando, da Tancinha, né? Haja Coração. Quem que é o que era o cara errado, mãe? O namorado que era o vilão, que traiu ela? O adotado? Não. Ninguém me ajuda hoje. Bom, mas o amor da Tancinha, ele é visto ali num período... O namorado da Tancinha, que era o primeiro. O Apolo, ele é visto como vilão, né? E, na verdade, é o outro. Quem que é o outro, mãe? O Beto. Né? O Beto aparece ali, ele sendo como bom, né? E na verdade ele é desmascarado. Então há sempre nas histórias um momento em que o vilão é desmascarado e é punido. Ele sempre leva uma punição. Ali na história do Lobo Mau, o Lobo Mau é punido, né? Pelo caçador. Na história da bruxa, a bruxa é jogada no caldeirão fervente, né? Então, esse vilão da história, em geral, ele é punido. Nem sempre é punido, porque não quer dizer que necessariamente tenha, em todos os contos, todas essas fases, como eu digo, mas ele observou que essas fases estão nesses contos, e os papéis não mudam, certo? E no final, então, tem uma festa, né?
um momento de... Ou há o casamento da princesa, eles são felizes para sempre. No caso ali da, de uma das versões da Chapeuzinho Vermelho, ela toma o chá com a avó, tem o casamento, essas festas, é uma festa grande de núpcias em que o herói é reconhecido. Vocês notem que a maioria das novelas, elas terminam com casamento, né? Já viram? Muitas novelas terminam com casamento. Bem, pessoal, então essas são as cartas de prop. Eu fiz aqui, sugiro para vocês então fazerem com as crianças, elas fazerem essas cartas, né? Com um desenho. Então, dá para fazer em 3 grupos ou misturar tudo também. Tu pode misturar todas, não tem problema. Tu pode misturar todas. Mas uma das sugestões é para manter os momentos do conto, você fazer um primeiro momento da apresentação, que é do 1 ao 4, né? O segundo momento do 5 ao 11, bota aqui, e o último momento do 12 ao 20. Né? Eu posso misturar todas elas e pegar e sugerir para a criança, crie uma história em que tenha uma proibição, tenha uma missão e tenha um reconhecimento do herói. Tá? Ou pego 2. Vamos criar uma história em que tenha uma proibição e uma partida do herói. Vamos colocar depois um vilão com poderes diabólicos, tá? E depois nós vamos botar aqui o reconhecimento do herói e uma festa, tá? Então tu pode pegar ou misturar todas as cartas e tirar. Ou virar as cartas na mesa, com as crianças, se puder estar na sala de aula, em grupos e tirando essas cartas. Então essas cartas é para brincar de criar histórias. Tá? Você tem os núcleos ali da história e você cria. Né? Então aqui nós vamos ter um vilão, um personagem principal que é o bem, e um duelo, uma disputa, né? Ou tem um personagem que vai para uma missão. Vamos ver aqui a Thelma, que é a vilã da novela. Eu esqueci, deixa eu ler aqui aquela mistura de histórias. A Cíntia escreveu o seguinte: numa noite, era a Cuca, a Elsa e uma floresta, né? Numa noite, a Cuca estava coletando ervas no bosque para suas magias e viu um clarão. Lá estava a Frozen sozinha, usando seu poder de congelar. Congelando insetos. A Cuca esperta logo pensou: vou fazer amizade com essa moça, assim ela poderá congelar os meus ingredientes e eles vão ter maior durabilidade. A Cuca se aproximou da Frozen, da Elsa, e gritou: ei moça, quero falar com você. Nesse momento a Frozen levou um susto e sem querer atingiu a Cuca com seu poder congelante. Frozen, a Elsa fugiu rapidamente, deixou a Cuca ali congelada. Só no outro dia, com o sol raiando, a Cuca foi descongelada. Muito boa essa história, tá? Ô Cíntia Corrêa, tu tem potenciais aí de ser escritora, hein? Leon Nunes escreveu o seguinte: Elsa acorda no bosque e vê a Cuca ao lado. Ela vê a Cuca fazendo uma poção no caldeirão. Onde estou? Pergunta. No meu território. Até que enfim acordou, responde a Cuca. O que aconteceu? Pergunta a Elsa. Te salvei do acidente. Estava sozinha demais aqui. Quer ser minha amiga? E a Elsa, ainda desorientada, responde que sim. Mas se pergunta: o que aconteceu? Não lembro nada. Dá para desenvolver essa história, né? Aqui é muito rápido, a gente tem pouco tempo. Vamos ver se tem mais algum comentário. A Elaine Maria disse que é a malvada da tesoura. É a fada da tesoura, Marisa Elaine. Tá? A Elaine Maritza é a fada da tesoura. Fazer uma história com uma fada da tesoura, tá? De colocar.
Roberta Leal, é bem importante ter esse olhar crítico. Marisa Elaine, as borboletas fez que se dane, né? Cuidar da inclusão, estamos sempre aprendendo. Rapunzel tomou a água da mãe preta e nunca mais saiu da torre do gasômetro. Boa! Roberta Leal. O que fazer quando a família interfere na prática pedagógica em sala de aula e não deseja que seu filho conheça lendas ou folclore? Bom, isso é bem complicado, Roberta. Nós temos essa questão de interferência da família na educação. É um tema bem complexo. Eu já tive em palestras essa questão dos professores. Eu fiz uma brincadeira uma vez vou contar aqui respondendo. Uma vez, não foi bem isso, Roberta, mas aconteceu de uma secretária de educação me dizer que os pais interferiam muito nas crianças, no que as professoras faziam, né? E era uma região ali na região de Santa Rosa, e eles criam muito porco lá, né? E eu fiz nessa reunião, eu fiz uma palestra com os pais, e eu perguntei para um pai lá, o que você faz? O pai disse assim, eu tenho chiqueirão, a gente cria porco e vende porco. Aí eu falei pro pai assim, nossa, que horrível, né? A gente vai nessas fazendas de porco e é um cheiro horrível desses porcos. Me diz uma coisa, vocês que criam porco, não tem como ter um shampoo, um sabonete para dar banho nesses porcos? Tá? A gente passa na estrada, sente cheiro desses porcos, né? Vai visitar essas propriedades de vocês, esses porcos estão sujos, né? Eu gostaria de encontrar uma propriedade em que o dono pegasse os porquinhos, desse banho com sabonete, fosse cheirosinho, né? Pra gente poder ir lá e visitar, né? E o pai ficou apavorado, Roberto, ficou assustado e me disse assim, mas tu nunca morou no interior? Aí eu usei isso para falar de como às vezes você se meter na função dos outros não é bom, né? Não é bom. E aí eu falei que a professora, o que eles achavam se eu fosse lá dessa ideia? Eles diziam, tu tá fora do lugar, tu não entende nada disso. E em cima disso a gente começou a conversar sobre o papel do professor, o professor que estudou pedagogia, que sabe pedagogia, que conhece, que sabe o que é bom, né? A questão que a escola é laica, que a escola é pública, que a escola tem que tratar de todos os temas, né? Sem preconceito, enfim. É um longo tema que merece uma conversa especial. Flower, G-R-A Flower, aparece aqui, pessoal, não lembro o nome, é de São Paulo, mora em Curitiba, está adorando ouvir curiosidades. Elisiane Mosman, adorando conhecer histórias. Literatura infantil, gostosuras e bobices. Esse livro é da Fanny Abramovic, tá? Só encontra em sebo, não foi mais editado. A Paula Belmina, a Cuca cansada de ferver caldeirão, pede para Frozen ensinar a fazer receita de magia gelada. Leitura para que te quero, contou a Rapunzel. Cuca foi reclamar que Elsa trouxe o inverno para o bosque. Elisiane Mosman, a Cuca convidou Frozen para fazer uma poção no Parque Municipal para antecipar o inverno em Carazinho. Seria ótimo, né? Kids Indoor é a Gi, da Kids Indoor, não sei quem participa. Tem um livro da GG Editora sobre storytelling e resume os tipos infográficos. Vai ficar gravada essa live, também vai ter pessoal, vai ter também curtam lá meu canal, tá? A Janela Imaginária no YouTube, eu vou passar para lá depois também. Deixa eu ver se tem noveleiro de carteirinha. Eu adoro novela. Eu sou o cara que sempre consigo aprender muito em novela. Elaine Maritza, parabéns, muito legal.
sugerir para os profs e outros mediadores o uso de referência desses contos maravilhosos a novelas e super-heróis. Excelente. Eu não, acho que quando a gente trabalha com... A gente pode ter preconceito. Eu não tenho preconceito, eu escuto tudo. Eu acho que a gente sempre aprende, né? Isso tudo. Pessoal, vamos encerrando a live de hoje, dizendo então que a live tem o patrocínio da Lei Aldir Blanc. Obrigado por todo mundo que esteve aqui. É promoção da Secretaria de Cultura de Passo Fundo. Eu vou sortear 2 livros e vou lembrar para vocês então que vocês querem comprar qualquer livro da Fisales Editora PHYSALIS, vocês entrem lá no nosso site, escolhem o livro, na hora de pagar, escolhem o pagamento offline, depositam R$33, que é qualquer livro vai ser 33, tá? Com correio, inclusive, tá? 33. Mas tem que ser pelo offline. Se você for por cartão, vai ser o valor que o livro está lá no site. Então, essa promoção é para quem assiste as lives aqui. Sempre R$33, você deposita por Pix ou por transferência bancária. Qualquer livro, escolhe o livro, tá? Mais de um livro, você bota 33 para cada livro, faz a transferência por Pix e me manda um e-mail. Lá tem o e-mail da Fisales ou o e-mail do Pablo, que eu já passei outro dia. E diz assim, o meu nome é fulano, eu comprei o livro tal e já fiz o depósito e comprova, porque sempre tem um monte de depósito na nossa conta que as pessoas pagam, pra gente saber, a pessoa manda um e-mail com o comprovante, tá? Então qualquer livro da Fisales, para quem assiste as lives, ou é professora, também pode passar para os professores, é R$33 com o transporte, mas tem que usar o pagamento offline mediante transferência bancária ou Pix. Então, os passos. Entra no site da Fisales Editora, tá? Escolhe o livro, escolhe o pagamento offline e para cada livro tu transfere R$33. Se comprar 2 livros, 30. Se comprar 3 livros, 25. Tá? Ó a promoção aqui. 1 livro, 33. 2 livros, 30. 3 livros, 25. E aí para cima sempre 25, senão eu não pago os direitos autorais dos meus autores. Vamos sortear agora o livro do Christian David. É um livro 3 Finais de um Jacaré. É um jacaré muito legal da floresta. É professor, mas há um tempo em que ele é desdentado, ganha dentadura e depois começa a acontecer algumas coisas e eles acham que é o jacaré. Eu não vou contar os finais, tem 3 finais. 3 finais de um jacaré. Agora para o Instagram, porque tem delay no Face, então. Instagram. Vamos lá. A pergunta, quem responder a primeira pergunta no Instagram vai levar o 3 finais de um jacaré, ganhar na sua casa sem custo nenhum. E quando encontrar o Christian David, pede para ele autografar, tá? A pergunta, já que o Christian David é de literatura fantástica, gosta muito de literatura fantástica, eu vou perguntar assim uma história, vocês lembrarem a história. Rapidinho, atenção, atenção! Instagram. Qual a história, que é um conjunto de histórias que virou um livro, em que há um leão, né, que é o rei, que vai ter que fazer o sacrifício por seu povo? Pessoal do Instagram, quem responder qual é o nome desse livro, que se transformou em um filme, tá? O leão é o rei, né? E ele é muito cristão, tem muito a ver com a história cristã ali. Quem no Instagram vai me responder isso? Qual é o nome do livro? Quem tiver que sair, tudo bem, não vai ganhar o livro. Qual é o nome do livro? O nome do filme? Em que tem um leão e o leão vai ter que se sacrificar por seu povo. É uma história fantástica, não é o Rei Leão. Vou dar mais uma dica. Tem um roupeiro nessa história. Tem um roupeiro nessa história. Vou precisar dar mais dica. Pessoal do Instagram, vamos, que tá ficando tarde. Crônicas de Nárnia, Mundo Ler. Entra em contato. Mundo Ler, acertou. Crônicas de Nárnia. Ganhou 3 finais de um jacaré. Para o pessoal do Facebook agora, tá? Facebook.
Mundo Ler entra em contato comigo para passar o endereço. Facebook vai ganhar esse livro. Minha Avó Tecia o Mundo. Está no acervo básico da Fundação da Literatura Infantil e Juvenil. Todo feito em bordados que foram feitos pela Carla Furlaneto e Maria Furlaneto, né? Do Ateliê Maria Boneca, aqui de Passo Fundo. Nós temos todos esses originais, feitos em bordados e tecidos. É um menino que lembra da avó, das memórias da avó, tecendo o mundo, e vai aprender muita coisa para o mundo. Vamos lá. Nossa, já é 11h38. Pessoal do Facebook, a pergunta minha é a seguinte. No Facebook... Não, Luciana, Facebook não valia. Agora que é pro Facebook, Luciana, mas tu já tem esse livro. A pergunta é a seguinte agora, gente. Deixa eu ver aqui. Vamos pegar uma história clássica para fazer uma pergunta, para ver se os professores conhecem as histórias clássicas. É muito fácil. Qual a história da literatura clássica mundial em que o personagem se chama Cavaleiro da Triste Figura? Para o Facebook, quem responder primeiro ganha na sua casa, sem custo nenhum, o meu livro Minha Avó Tecia o Mundo, né? Com essa história do menino que lembra da sua avó. Qual a história clássica que tem o personagem que é chamado Cavaleiro da Triste Figura pro Facebook? Tô esperando aqui. Facebook agora, gente. Qual a história clássica que se chama... Tem um personagem chamado Cavaleiro da Triste Figura. Dom Quixote. Quem respondeu primeiro? Elisiane falou o nome do autor. Não vale, Elisiane, é azar agora. A Cíntia Correa. A Elisiane não falou o nome da história, falou o nome do autor. Eu queria o nome da história, então tem que ser justo aqui. A Cíntia Correa, entra em contato comigo. Você ganhou então Minha Avó, a Cíntia. Ganhou Minha Avó. Muito obrigado, gente. Nós estamos terminando hoje. Eu convido para a próxima terça-feira, 23/3, a nossa live, sei lá, brinquedos como personagem, criança como protagonista, matemática das histórias e histórias para rir. Tchau, gente. Um grande abraço. Ando devagar, porque já tive pressa e levo este sorriso, porque já chorei demais.